Dando uma oportunidade ainda de pé, abram vossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 19. Livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 até o versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: Façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Bérseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sob pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Aleluia a Deus. No nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Esta passagem que acabamos de ler nos traz em relato o desânimo, o medo que sobreveio sobre Elias após receber a mensagem enviada por Jezabel, mulher que nós conhecemos através do relato da palavra do Senhor. Ela tinha por capacidade a perseguir os profetas de Deus naquela época. Ela então mandou que o seu mensageiro, após saber pelo relato das palavras de Acabe que Elias, após ter tido a confirmação de Deus naquele tempo, onde vai dizer no versículo 41 do 1 Reis, capítulo 18, a respeito da prova que Elias fez com os profetas de Baal. Após a confirmação de Deus, que o fogo de Deus desceu sobre o holocausto, consumiu as pedras e a água, aleluias, os profetas viram que só o Senhor é Deus, mas fugiram, e então Elias mandou que todos eles fossem mortos à espada. Jezabel, por saber disso, que os seus submissos, digamos assim, os profetas de Baal, que eram de acordo com ela em adoração a outros deuses, ela se enfureceu grandemente contra Elias. Mas aquele que tenta tocar no ungido do Senhor não prevalece. A palavra nos vem dizer que Elias temeu, se levantou imediatamente e fugiu. Deste modo, ele deixou o seu moço num território da parte de Judá e seguiu para o deserto. Lá ele encontrou, como a palavra relata, uma árvore chamada zimbro, mas eu fui pesquisar, não se trata de uma árvore, se trata de um arbusto que cresce aproximadamente 1 metro a 3 metros de altura e se estende para as laterais. É também uma árvore medicinal, por estar mesmo assim no meio do deserto.
Mas eu não quero falar sobre a árvore. Eu quero falar que ele ali encontrou um local com sombra, onde ele se assentou, deitou e dormiu. Após algum tempo do seu descanso físico, o Senhor ordenou que um anjo fosse ao seu encontro e o acordasse. A palavra diz que o anjo o tocou, aleluias, o acordou e disse: levanta-te e come. Ele assim fez. O Senhor proveu para ele naquele momento. Por mais que ele estivesse ali desanimado, aleluia, com o coração aflito, o Senhor primeiramente o alimentou. Glória a Deus. O que Aleluia. nós podemos tirar desta pequena passagem? O Senhor tem falado conosco nas igrejas, o Senhor tem falado conosco no meio dos louvores, o Senhor tem falado principalmente na sua palavra, que é viva e eficaz e se renova a todo instante. Aleluia, Deus. A palavra do Senhor aqui nos alimenta espiritualmente, Amém, Deus. Aleluia. porque aquele que deixa morrer o seu espírito em Deus, este não consegue forças para nada, Aleluia, Deus. apenas anseia pela morte. Mas o Senhor tem nos alimentado. Glória a Deus. Por mais que venha falar aqui no versículo 4, que eu tenho como 2 versículos-chave nessa passagem. O primeiro versículo-chave, do meu ponto de vista, é o versículo 4, que diz assim: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. Pediu para si a morte e disse: basta, toma agora ao Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Mas ele tinha o braço forte do Senhor ao seu favor. Aleluia. Ele não era melhor do que seus pais, nem melhor do que ninguém, mas tinha em sua vida o favor de Deus. Glória a Deus. Ele tinha o favor de Deus em sua vida, que era o que nos sustentava. Se nós formos acompanhar a história de Elias, as passagens de Elias, Elias sempre passou por momentos de dificuldades, sempre esteve à prova e sempre praticamente esteve no deserto. O deserto é para provar o crente. O pastor já Aleluia. falou sobre o deserto hoje. Glória a Deus. No deserto nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos ouvir direito. Até se você abrir a boca vai encher de pó. Aleluias, não vai conseguir falar direito. Não tem sustento no deserto material, mas no deserto de Deus nós encontramos o sustento no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor ali proveu, por mais que ele estivesse ansiando pela morte, pedindo a Deus que pusesse um fim na sua vida. Aleluia. Aleluias. Mas ele não foi o único. Ele não foi o único dentro da palavra a ansiar pelo fim, a desejar pelo fim, que para ele já era suficiente o que tinha passado. A palavra nos vem falar no livro de Jó, capítulo 3, versículo 11, que Jó fala que porque eu não morri, aleluias, na madre. Jó preferia ter não vindo ao mundo do que passar por tudo que ele estava passando. Aleluias. Mas a palavra do Senhor nos vem confirmar no final, aleluias, no livro de Jó, capítulo 42, versículo 10, que o Senhor mudou a história de Jó, mudou o seu cativeiro, aleluia, e deu-lhe em dobro. Glória a Deus, aleluia. O Senhor não aceitou aquele desejo que estava no coração de Jó, mas o Senhor mudou a sua história. Não diferente também Moisés. Moisés também falou a Deus que não aumentava mais. Em Números capítulo 11, versículo 14, Moisés fala com Deus que ele sozinho não conseguia levar todo aquele povo. E o Senhor entrou em providência. Levantou ali anciões do meio das tribos para auxiliar a Moisés. O Senhor não deixou também desamparado. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor mostra que
por mais que venha a ser grande a dificuldade, mas Ele está trabalhando ao favor dos seus. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio, Deus. Até Aleluia. o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em Mateus, em Marcos, Lucas, ele vai relatar a oração de Jesus no Getsêmani. O Senhor falou com o Pai: se fosse possível, afastasse dele aquele cálice. O Senhor temia, o Senhor angustiava ao fundo da sua alma. A palavra relata que o Senhor estava com a alma angustiada. Aleluias. Glória a Deus. E o Senhor, no entanto, se manteve ali calado, em silêncio. Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo compreendia esse silêncio do Pai. É tanto que ele relatava da seguinte maneira: que não seja como eu quero, mas sim como tu queres, por toda a via. Aleluia, aleluia. Ele compreendia o silêncio do Senhor. Por muitas vezes nós estamos passando pelo deserto, pela dificuldade. O inimigo quer a nossa cabeça a prêmio. Aleluias. O inimigo tem tentado nos derrotar, nos pôr ao chão. Aleluias. E nós aí esperando uma providência do Senhor, o Senhor em silêncio. Aleluia. E o Senhor em silêncio aos nossos ouvidos. Aleluia. Porque muitos anseiam que o Senhor levante um profeta do meio da multidão, toque no seu ombro e fale aos seus ouvidos. Mas o Senhor faz como Ele quer, não como nós queremos. Glória a Deus. Ele fala nos louvores. Ele fala que Ele está entrando providência no meio dos louvores. Aleluias. Ele fala dentro da sua palavra, na leitura de abertura, numa oportunidade dada ao irmão. O Senhor fala conosco. Glória a Deus. Basta apenas que nós venhamos estar na presença do Senhor, não murmurando. Aleluia. O povo de Israel, a palavra fala em Números que o povo de Israel murmurou contra Deus 10 vezes, mesmo recebendo de Deus o livramento tirado do cativeiro, a providência da água brotando da rocha, o alimento, aleluias, a carne. O povo pediu a carne, o Senhor deu a carne. Aleluia. O povo pediu pão, aleluia, sentiu falta do pão do Egito, aleluia, cheio de fermento. O Senhor proveu o pão, o maná de manhã, aleluia. Deus maravilhoso. Aleluia. Mas o povo reclamou do maná, o Senhor reclamou, o povo reclamou da carne, aquela carne vil, como eles disseram. Por tudo eles reclamavam e pereceram por 40 anos no deserto. O Senhor proveu tudo, mas também o Senhor é um Deus que é fogo consumidor. Aleluia. Da mesma maneira que o Senhor era aquela coluna de fogo, aquecendo a todos eles à noite no deserto, que é um frio congelante, o Senhor também é fogo consumidor. Deus, aleluia. Em tudo nos alegremos no Senhor, como diz o apóstolo Paulo. Aleluia. Glória a Deus. Por que então nós podemos nos ver na posição de murmurar para Deus, de questionar para o Senhor: eu não aguento mais, está difícil, basta, me leva, toma minha vida? Por quê? O Senhor fala na sua palavra que não há fardo pesado que nós não possamos carregar, fardo posto pelo Senhor sobre nós. Não há fardo algum que o Senhor venha pôr sobre os nossos ombros que nós não venhamos a ser dignos de carregar. Aleluia. No início está fácil, aquele carro ainda está um pouco leve, nós vamos ali carregando ele, levando ele, aleluia, confiante no Senhor, alegre. Daqui a pouco começa a pesar, a força está faltando, a força está enfraquecendo, as pernas já não obedecem, os pés já estão cansados, aleluia, os nossos lombos já estão feridos por aquele peso. Mas o Senhor Jesus Cristo foi açoitado, foi torturado, levou uma coroa de espinhos ferindo a sua cabeça, carregou uma cruz pesada e nenhuma palavra sequer ele disse. Aleluia. Glória a Deus. Ah, mas Jesus era divino, ele é divino, ele suportaria, mas ele veio como homem. Aleluia. Jesus abençoe.
Ele passou pelas mesmas coisas que nós passamos. O Senhor sofreu das mesmas enfermidades que nós sofremos. Aleluia, Deus. Ele comeu da mesma comida que nós comemos, material. É, Jesus. Ele carregou um peso como um ser humano. Aleluia. Aleluia. Mas ele suportou. É, Deus. Ele suportou até o último instante. Ele foi torturado no chão e também foi ferido lá de cima. É, Deus. Naquele madeiro ele foi perfurado pela lança. Aleluia. E do seu corpo, após a perfuração da lança, saíram somente duas coisas. Aleluia. Sangue e água. Aleluia. Glória a Deus. Somente isso saiu do Senhor. Sangue e água. Eu já tive o prazer de ministrar através da revelação de Deus sobre isso. O sangue para a remissão dos pecados. E a água da vida veio do Senhor. Eita, Jesus. A água da vida o Senhor também nos concedeu ali. É, Deus. Naquele seu último instante na cruz, Aleluia. Ele derramou sua última gota de sangue. Aleluia. E derramou também a água Deus. para a vida, a nossa vida. É, Deus. Aleluia. E porque nós temos o direito de dizer ao Senhor que nós não suportamos. Meu Deus. É necessário passarmos pela provação, é necessário passarmos pela dificuldade, porque se não for assim, nós não nos achegaremos a Deus com o coração íntegro, porque nós estamos na bonança. É muito fácil na bonança nós apenas dizer: Senhor, obrigado. É, meu Deus. Basta. Encerrou aí a oração, o agradecimento. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Mas o Senhor nos vem falar, aleluia, no livro de Jonas, capítulo 4, versículo 8, a parte B, o finalzinho. E Jonas diz ao Senhor assim: que melhor me é morrer do que viver. Isso já foi nos últimos instantes de vida dele. Mais um que recebeu a dádiva de Deus, mas quando estava na dádiva não agradeceu. Mas quando, após que a dádiva passou, ele reclamou ao Senhor. É, meu Deus. Essa pequena passagem de Jonas, vou ler para a igreja que entendermos o que Jonas recebeu de Deus e ainda assim murmurou para o Senhor. Jonas capítulo 4, versículo 6 diz assim: então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, ao amanhecer do dia, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas. Essa parte é muito interessante. É razoável essa tua ira por causa da planta? Aleluia. Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. E o Senhor torna a dizer a Jonas: tens compaixão da planta que te não custou trabalho. Ele recebeu de Deus. A planta não lhe custou trabalho nenhum. São palavras do Senhor, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o teu nome.
Nós sabemos hoje discernir a mão direita da mão esquerda, mas nós sabemos discernir quando a aprovação vem do Senhor e quando não vem do Senhor. É Deus. Quando é Deus que permite que nós venhamos a passar pelo estreito para aprendermos mais do Senhor, sabermos agradecer a Deus tanto na abundância como na dificuldade. Aleluia, Deus. O Senhor nos ensina com a vida nos dá uma lição. Assisti um filme com minha esposa e minha filha essa semana, e alguns já podem ter assistido, que diz assim: Deus não está morto. Um dilema que um jovem cristão passou na sua faculdade, na aula de filosofia, debatendo com um professor ateu. Mas nesse filme, uma pequena passagem me chamou muita atenção. Um filho que a sua mãe já estava com a sua memória falha, que ela comia hoje, ela não lembrava amanhã, mas a sua irmã estava ali ao lado da mãe o tempo todo. Quando ligou para o filho menosprezou a sua mãe, mas uma certa parte ele foi ao encontro, ele foi à casa da mãe, sentou no sofá e olhava a mãe sentada no outro sofá e ficava falando que ela era serva do Senhor, orava, buscava a Deus, em tudo dava graças, mas ele falava como afrontando o fim que ela estava tendo de sua vida. Então o Senhor usou os lábios daquela senhora e dizia assim: muitas vezes nós nos perguntamos por que prosperamos na vida. Aquele que não serve a Deus prospera na vida, tem tudo que o mundo oferece, tem tudo que a riqueza pode comprar. Porque essas pessoas estão servindo ao inimigo, e se o inimigo permite que elas vivam nesta cadeia da abundância, da fartura, da riqueza, dos prazeres da carne, o inimigo permite que venha viver naquilo ali, para que não venha passar pela dificuldade de se achegar a Deus. É verdade. Aleluia. Louvado seja. Quando eu ouvi a frase do tipo não sei se do pastor Silas, que diz: por que o ímpio prospera e o cristão não? Eu ficava tentando entender o significado, mas ao assistir esse filme eu entendi um pouco mais o significado de que o ímpio prospera e o cristão passa pela prova. Nós passamos pela prova pela permissão de Deus, para que nós venhamos entender que o Senhor é Deus em nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. É por isso que nós passamos pela prova, Glória a Deus. para que nós venhamos a ter Aleluia. convicção disso em nosso É coração. Jesus. Nós sendo servos do Senhor, quando nós estamos na fartura, nós acabamos esquecendo um pouco de Deus. Acabamos esquecendo. Isso não é uma mentira, isso é uma realidade. É Jesus. Mas Elias passava pelo estreito a todo momento, porque ele foi um homem escolhido por Deus para viver uma vida na presença do Senhor. Não foi um momento, uma vida inteira na presença do Senhor, como servo e juiz sobre Israel naquele tempo, porque muitos temiam a palavra do profeta, porque ele falava da parte de Deus. Se ele falasse que não ia chover, não chovia. Se era para chover, ele falava, chovia. E assim acontecia. Como muitas coisas aconteceram naquele tempo através do falar de Elias. Aleluias. E o Senhor vem falar na sua palavra da seguinte maneira, que o Senhor pergunta para Elias depois que ele chegou ao Monte Horebe. Ali entrou, versículo 9, ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que ele veio a palavra do Senhor e disse: que fazes aqui, Elias? O que é que nós fazemos quando nós
tentamos fugir de buscar ao Senhor. Tentamos fugir de estar na presença do Senhor. Dessa maneira nós deixamos aberta, aleluia, o nosso forte, a barreira que nós temos, a nossa proteção, aleluia, neste momento, ela não está mais nos protegendo, porque nós nos afastamos do Senhor, e aí nós estamos dando brecha ao inimigo a trabalhar em nossa vida. Verdade, meu Pai, aleluia. Mas aqui Elias poderia ter respondido, aleluia, ao Senhor que foi para o monte porque o Senhor mandou, mas o Senhor perguntou o que ele estava fazendo escondido. Um homem que tinha uma vida íntima com Deus, sabia que o Senhor é o Deus do impossível e temeu a ameaça de um ser humano. Então o Senhor vem falar na sua palavra, a partir do versículo 10, vem falar com atitudes diante de Elias. Elias se manteve na caverna e apenas respondeu ao Senhor que tinha sido zeloso pelo Senhor, mas ele dizia que ele era o único que havia restado. E o Senhor então durante a noite fez vir sobre aquela caverna, aquela montanha, uma forte chuva, um forte vento e um forte terremoto. E quando ele saiu ao amanhecer, o Senhor disse assim para ele, versículo 15: disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e enxergando lá, unge a Azael sobre rei da Síria, e a Jeú, filho de Nissim, rei sobre Israel. E também Eliseu, aleluias, ungirás como um profeta em teu lugar, aleluias. E o Senhor vai falar no versículo 18: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal. Glória a Deus. Ele pensava que era o único que havia restado. Glória a Deus. Mas o Senhor disse que ele manteve ali, aleluias, 7.000 fiéis. Aleluias. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Por mais que nós temos a pensar que nós somos o único que restou, ainda há mais cooperadores da obra, como diz Paulo. Cooperadores da obra, ainda há muito mais que pode te ajudar em oração, em clamor, aleluias, numa palavra, num momento de sabedoria por intermédio do Espírito Santo de Deus, aleluias. Tu não estás só na peleja e na batalha, o Senhor está contigo. Ele tem dito isso, que você não está sozinho. Não se tranque numa caverna, não se esconda, porque o Senhor é a teu favor, é a meu favor, aleluia. Porque mesmo sem expectativa, o Senhor provê na nossa vida. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Deus maravilhoso, aleluia. Santo, santo és tu, Senhor. E o segundo versículo chave que me chama a atenção é o versículo 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Através daquela comida que o Senhor, que veio direto do Senhor, ele estava no deserto. Se você observar bem na palavra, ele apenas deitou à sombra, e quando o anjo acordou, o alimento já estava do seu lado. Providência de Deus. Ele comeu a primeira vez, deitou e dormiu. Na segunda chamada do anjo, ele se alimentou mais uma vez, e aquela comida lhe deu força para caminhar por 40 dias e 40 noites. O Senhor nos fortalece o como é necessário para a nossa caminhada. Aleluias. A palavra fala que ele caminhou até chegar, aleluias, até Horebe, o monte de Deus. Aleluia, louvado seja. Porque a palavra, o versículo chave,
porque o Senhor o sustentou até onde o Senhor queria que ele chegasse. É verdade, Deus. Eu não sei qual é a tua caminhada até a tua bênção prometida a receber, mas tenha certeza, o que Deus te prometeu, Ele já está lá te aguardando. Glória a Deus. Quem vai entregar nas tuas mãos é o Senhor. Aleluias. Ele dá ordem aos anjos a teu respeito. Amém, Jesus. Aleluias, para te sustentar, para ter-te nas mãos no momento da dificuldade, na caminhada difícil, na caminhada rochosa, onde tem ali aquela ladeira cheia de pedras, aleluias, onde está cheio de espinhos, com muita dificuldade. O Senhor está ali te sustentando com as mãos. Ele está te sustentando por toda a caminhada. O Senhor não te desampara, Ele está em silêncio, Ele está trabalhando ao teu favor. Eu Não creio, desanima, Jesus. não. Aleluia. Persevera. A perseverança, aleluia, nos leva a ter mais esperança, e a esperança, por sua vez, a ter mais perseverança. A palavra do Senhor é quem diz. Glória a Deus. Aleluia. Não é aonde você quer chegar, aleluias, é aonde o Senhor quer que tu venhas a chegar para ser abençoado. Amém, Jesus. Amém, Deus. Aleluia. Mas Elias não foi levado a tal lugar, ao monte de Deus, para ser abençoado materialmente. Ele já havia sido abençoado pelo alimento, pelo sustento de Deus. Ele foi levado ao monte de Deus para o aprendizado Aleluia. de que só o Senhor é que comanda o tempo, é o Senhor que comanda a estrutura da terra, é o Senhor que comanda a nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Foi isso que Elias aprendeu ali no monte de Deus. Aleluia. Foi isso que ele aprendeu ao fundo de uma caverna, que o Senhor tem o firmamento da terra, de todas as coisas, na palma da mão. Amém. Aleluia. Como o Senhor não teria a Glória nossa a Deus. vida na palma da sua mão? É Deus. O Senhor tem nos sustentado até aqui, e muito mais o Senhor irá fazer em nossa vida. Muito mais o Senhor irá nos sustentar. Nós só não podemos fazer como o povo de Israel, que recebeu o favor de Deus por 40 anos e mesmo assim murmurou, mesmo assim reclamou, mesmo assim levou até o sacerdote de Deus, aleluias, levou diante de Moisés somente reclamações e não agradecia por nada que recebia do Senhor. Aleluia. Lembro que eu li também hoje à tarde que o Senhor feriu os murmuradores, com serpentes no deserto, serpentes venenosas. Mas o que foi que o Senhor proveu para aqueles que vieram até Moisés e confessou o seu pecado, buscando o favor de Deus para a cura e a permanência, pelo menos preservar a vida? O Senhor mandou que Moisés erguesse uma serpente de bronze e pusesse sobre uma haste, e que todo aquele que fosse picado pelas cobras venenosas olhasse para a serpente e seriam curados. O veneno não faria mais efeito. Muitos poderiam dizer: está vendo aí, Deus mandou levantar um ídolo lá no deserto. Mas o mistério dessa palavra é outro. A palavra nos vem falar, até o salmista Davi usou como referência, na sabedoria dada por Deus e pelo Espírito Santo para escrever a palavra, que da mesma maneira que foi levantada a serpente no deserto, levantada, posto acima, para que todos aqueles que olhassem para ela fossem curados, também o Filho de Deus foi erguido no madeiro, posto num local acima, para que nós, todos aqueles que confessarmos os nossos pecados diante dos homens e olhássemos para Ele, seríamos saradas as nossas feridas e o nosso vida seria preservada. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não foi erguido como ídolo, ainda bem,
não foi erguido como ídolo, mas sim para a salvação da vida daqueles que confessam seus pecados. Aleluia, Deus. Louvado seja o teu nome. Nós não temos uma imagem para adoração, graças a Deus por isso. Glória a Deus. Porque o meu Deus, Ele é o Deus do impossível, Ele é um Deus onipotente, onipresente e onisciente. É verdade. Ele pode todas as coisas, está em todo lugar e sabe de todas as coisas. É verdade. Eu não preciso ver para crer, eu preciso apenas ter a convicção, a certeza em meu coração de que por mais que eu esteja passando pela provação e dificuldade, o Senhor está trabalhando ao meu favor, porque não há barreira que não caia, aleluia, com a ordem do Senhor. Não há nada que venha vir contra nós, que o Senhor não venha ter a sabedoria e nós venhamos a receber de Deus dentro da palavra, como Jesus Cristo derrotou Satanás no deserto. Foi com a palavra de Deus. O Senhor nos dará também sabedoria dentro da sua palavra para rebatermos o inimigo e ele bater em retirada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Guarde esta palavra no seu coração, Aleluia. Aleluia. que o Senhor é a nosso favor e nunca contra. É Deus. Nós é que muitas vezes ficamos contra a vontade do Senhor, mas o Senhor é ao nosso favor. Basta apenas nós darmos lugar ao Senhor Deus Todo-Poderoso, fazermos em nossa vida e agir com tudo aquilo que nós realmente necessitamos, fora de toda luxúria, de fora de toda vontade da carne. O Senhor prover para nós aquilo que é necessário para a nossa edificação, para nosso sustento material e para nosso alimento espiritual. Aleluias. O Senhor trabalha de forma misteriosa. Ele age conforme Ele quer, porque o nosso Deus é um Deus de mistérios. Aquilo que é para ser revelado a nós já está sendo revelado, já foi revelado, e conforme a vontade do Pai, ainda mais do que se revelar. Aleluias. Mas o Senhor é que tem todas as respostas. Amém, Jesus. Que nós não venhamos a abrir a nossa boca, como diz no livro de Tiago, aleluia, se eu não me engano, no capítulo 2, que nós não venhamos a apressar a nossa boca, os nossos lábios, a nossa língua, a pecar contra o Senhor, mas que nós venhamos a ter temperança, segurarmos um pouco a nossa língua e só abrirmos para agradecer a Deus, clamar pelo Senhor, porque Ele está com os seus ouvidos atentos e os seus olhos abertos ao clamor dos seus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu glorifico a Deus Amém, Jesus. por mais essa oportunidade que o Senhor me deu de ministrar a sua palavra, Amém. de ser usado pelo Senhor e receber Glória a de Deus Deus. o conhecimento, Aleluia. a revelação, o discernimento e a interpretação da palavra do Senhor. Aleluia, Igreja, Deus. em Glória a nome de Jesus. Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, que Deus abençoe o diácono Rogério. Amém, Que Jesus. nós venhamos tomar posse e fazer uso da palavra do Senhor nessa